Criciúma e Vitória, mais um super jogo dessa 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E só tem jogão hoje. Amanhã também teremos a sequência e na sexta-feira o encerramento dessa rodada de número 34. Criciúma, alô galera do Criciúma. Criciúma e Vitória jogam daqui a pouquinho um jogo que vale muito também, né? Todo jogo importante nesta rodada de número 34. Criciúma e Vitória entram em campo hoje às 4h30, horário de Brasília. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no estádio Heriberto Rios, em Criciúma. Essas equipes que subiram da Série B do ano passado, né, para a Série A. O Criciúma vem de 2 derrotas seguidas longe de casa, Inter e Cruzeiro, e viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir. O tricolor tem até o momento 37 pontos com 9 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Em 13º lugar com 38 pontos, o Vitória vem de derrota em casa para o Corinthians, mas o momento ainda é positivo. O rubro-negro venceu 5 dos 8 últimos confrontos que disputou, sendo todos os rivais diretos contra o rebaixamento. O Vitória não é bobo não. Atlético Goianiense, Juventude, Bragantino foi para Peia, Fluminense e Atlético Paranaense. A ideia do Leão é emplacar mais um bom resultado para dar um salto na tabela e encaminhar a permanência. Escalações prováveis: Criciúma do técnico Cláudio Tencati, sem Wilker Angel e Miguel Trauco, suspensos pelo 3º cartão amarelo. Tencati vai ter que promover pelo menos 2 mudanças. Com 3 treinos fechados, ele chegou a testar uma formação com 3 atacantes, mas deve seguir com o esquema que já vinha utilizando na competição. O goleiro Gustavo, recuperado de um problema no adutor da coxa, volta para a meta Carvoeira. O provável Criciúma tem Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes, Barreto, Newton, Felipe Mateus e Mateuzinho, Alano ou Felipe Viseu, aquele mesmo ex-Flamengo, e Bolazzi. Esse Bolazzi só faz gol no Vasco, né, Bolazzi? Bolazzi. Quem tá fora: Wilker Angel e Miguel Trauco, suspensos. Pendurados: Gustavo, Alisson, Jonathan, Newton, Tobias e Figueiredo. E agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar. O Vitória do técnico, cadê o nome do técnico do Vitória? É o Carpini, rapaz, Thiago Carpini. O lateral esquerdo Lucas Neves retorna ao time titular após cumprir suspensão na última rodada. Quanto ao restante do time, é um mistério, já que Carpini pode mandar a campo uma equipe com 3 zagueiros e promover a entrada de Neres, recuperado de lesão, ao lado de Wagner, Leonardo e Edu. No meio, o William Oliveira também deve ser novidade na escalação. Provável Vitória tem Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Edu ou Carlos Eduardo, Neres, o Wagner, Leonardo e Lucas Esteves, Luan ou Ricardo Hiller, William Oliveira ou Machado e Mateuzinho, Gustavo Mosquito e Alejandro. Quem tá fora: o Everaldo, suspensão, Caio Vinícius, Osvaldo e Camutanga, departamento médico. Pendurados: Muriel, Luan, Raul Cáceres, Neres, Mateuzinho, Zé Hugo e Carlos Eduardo. Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein. Assistentes: Rafael da Silva Alves, Michael Stanislau. Assistente de vídeo, árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins. E quarto árbitro, Maguielson Lima Barbosa. Meu palpite para esse jogo: coloca o teu palpite aí que eu vou colocar o meu. O jogo é Criciúma e Vitória. Rapaz, esse jogo vai ser 1-0 para o Criciúma. Coloca aí, anota aí, 1-0 pro Criciúma, hein? Valeu, galera, conto com você para você se inscrever no canal pra gente chegar a 28 mil inscritos, tá certo? Se inscreve no canal, deixa o seu palpite aí pra ver quem vai acertar, se eu ou você. Se eu acertar, aí eu ganho o quê? Se eu acertar, eu ganho o quê? Então vai comigo, vem comigo aí, galera. Criciúma e Vitória, mais um super jogo dessa 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E só tem jogão hoje. Amanhã também teremos a sequência e na sexta-feira o encerramento dessa rodada de número 34. Criciúma, alô galera do Criciúma. Criciúma e Vitória jogam daqui a pouquinho um jogo que vale muito também, né? Todo jogo importante nesta rodada de número 34. Criciúma e Vitória entram em campo hoje às 4h30,
horário de Brasília. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no estádio Heriberto Rios, em Criciúma. Essas equipes que subiram da Série B do ano passado, né, para a Série A. O Criciúma vem de 2 derrotas seguidas longe de casa, Inter e Cruzeiro, e viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir. O tricolor tem até o momento 37 pontos com 9 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Em 13º lugar com 38 pontos, o Vitória vem de derrota em casa para o Corinthians, mas o momento ainda é positivo. O rubro-negro venceu 5 dos 8 últimos confrontos que disputou, sendo todos os rivais diretos contra o rebaixamento. O Vitória não é bobo não. Atlético Goianiense, Juventude, Bragantino foi para Peia, Fluminense e Atlético Paranaense. A ideia do Leão é emplacar mais um bom resultado para dar um salto na tabela e encaminhar a permanência. Escalações prováveis: Criciúma do técnico Cláudio Tencati, sem Wilker Angel e Miguel Trauco, suspensos pelo 3º cartão amarelo. Tencati vai ter que promover pelo menos 2 mudanças. Com 3 treinos fechados, ele chegou a testar uma formação com 3 atacantes, mas deve seguir com o esquema que já vinha utilizando na competição. O goleiro Gustavo, recuperado de um problema no adutor da coxa, volta para a meta Carvoeira. O provável Criciúma tem Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes, Barreto, Newton, Felipe Mateus e Mateuzinho, Alano ou Felipe Viseu, aquele mesmo ex-Flamengo, e Bolazzi. Esse Bolazzi só faz gol no Vasco, né, Bolazzi? Bolazzi. Quem tá fora: Wilker Angel e Miguel Trauco, suspensos. Pendurados: Gustavo, Alisson, Jonathan, Newton, Tobias e Figueiredo. E agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. O Vitória do técnico, cadê o nome do técnico do Vitória? É o Carpini, rapaz, Thiago Carpini. O lateral esquerdo Lucas Neves retorna ao time titular após cumprir suspensão na última rodada. Quanto ao restante do time, é um mistério, já que Carpini pode mandar a campo uma equipe com 3 zagueiros e promover a entrada de Neres, recuperado de lesão, ao lado de Wagner, Leonardo e Edu. No meio, o William Oliveira também deve ser novidade na escalação. Provável Vitória tem Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Edu ou Carlos Eduardo, Neres, o Wagner, Leonardo e Lucas Esteves, Luan ou Ricardo Hiller, William Oliveira ou Machado e Mateuzinho, Gustavo Mosquito e Alejandro. Quem tá fora: o Everaldo, suspensão, Caio Vinícius, Osvaldo e Camutanga, departamento médico. Pendurados: Muriel, Luan, Raul Cáceres, Neres, Mateuzinho, Zé Hugo e Carlos Eduardo. Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein. Assistentes: Rafael da Silva Alves, Michael Stanislau. Assistente de vídeo, árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins. E quarto árbitro, Maguielson Lima Barbosa. Meu palpite para esse jogo: coloca o teu palpite aí que eu vou colocar o meu. O jogo é Criciúma e Vitória. Rapaz, esse jogo vai ser 1-0 para o Criciúma. Coloca aí, anota aí, 1-0 pro Criciúma, hein? Valeu, galera, conto com você para você se inscrever no canal pra gente chegar a 28 mil inscritos, tá certo? Se inscreve no canal, deixa o seu palpite aí pra ver quem vai acertar, se eu ou você. Se eu acertar, aí eu ganho o quê? Se eu acertar, eu ganho o quê? Então vai comigo, vem comigo aí, galera. Criciúma e Vitória, mais um super jogo dessa 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E só tem jogão hoje. Amanhã também teremos a sequência e na sexta-feira o encerramento dessa rodada de número 34. Criciúma, alô galera do Criciúma. Criciúma e Vitória jogam daqui a pouquinho um jogo que vale muito também, né? Todo jogo importante nesta rodada de número 34. Criciúma e Vitória entram em campo hoje às 4h30, horário de Brasília. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no estádio Heriberto Rios, em Criciúma. Essas equipes que subiram da Série B do ano passado, né, para a Série A.
O Criciúma vem de 2 derrotas seguidas longe de casa, Inter e Cruzeiro, e viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir. O tricolor tem até o momento 37 pontos com 9 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Em 13º lugar com 38 pontos, o Vitória vem de derrota em casa para o Corinthians, mas o momento ainda é positivo. O rubro-negro venceu 5 dos 8 últimos confrontos que disputou, sendo todos os rivais diretos contra o rebaixamento. O Vitória não é bobo não. Atlético Goianiense, Juventude, Bragantino foi para Peia, Fluminense e Atlético Paranaense. A ideia do Leão é emplacar mais um bom resultado para dar um salto na tabela e encaminhar a permanência. Escalações prováveis: Criciúma do técnico Cláudio Tencati, sem Wilker Angel e Miguel Trauco, suspensos pelo 3º cartão amarelo. Tencati vai ter que promover pelo menos 2 mudanças. Com 3 treinos fechados, ele chegou a testar uma formação com 3 atacantes, mas deve seguir com o esquema que já vinha utilizando na competição. O goleiro Gustavo, recuperado de um problema no adutor da coxa, volta para a meta Carvoeira. O provável Criciúma tem Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes, Barreto, Newton, Felipe Mateus e Mateuzinho, Alano ou Felipe Viseu, aquele mesmo ex-Flamengo, e Bolazzi. Esse Bolazzi tu só faz gol no Vasco, né, Bolazzi? Bolazzi. Quem tá fora, Wilker Angel e Miguel Trauco suspensos. Pendurados, Gustavo, Alisson, Jonathan, Newton, Tobias e Figueiredo. E agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. O Vitória do técnico, cadê o nome do técnico do Vitória? É o Carpini, rapaz, Thiago Carpini. O lateral esquerdo Lucas Neves retorna ao time titular após cumprir suspensão na última rodada. Quanto ao restante do time, é um mistério, já que Carpini pode mandar a campo uma equipe com 3 zagueiros e promover a entrada de Neres, recuperado de lesão, ao lado de Wagner, Leonardo e Edu. No meio, o William Oliveira também deve ser novidade na escalação. Provável Vitória tem Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Edu ou Carlos Eduardo, Neres, o Wagner, Leonardo e Lucas Esteves, Luan ou Ricardo Hiller, William Oliveira ou Machado e Mateuzinho, Gustavo Mosquito e Alejandro. Quem tá fora, o Everaldo, suspensão, Caio Vinícius, Osvaldo e Camutanga, departamento médico. Pendurados, Muriel, Luan, Raul Cáceres, Neres, Mateuzinho, Zé Hugo e Carlos Eduardo. Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein. Assistentes: Rafael da Silva Alves, Michael Stanislau. Assistente de vídeo, árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins. E quarto árbitro, Maguielson Lima Barbosa. Meu palpite para esse jogo, coloca o teu palpite aí que eu vou colocar o meu. O jogo é Criciúma e Vitória. Rapaz, esse jogo vai ser 1-0 para o Criciúma. Coloca aí, anota aí, 1-0 pro Criciúma, hein? Valeu, galera, conto com você para você se inscrever no canal pra gente chegar a 28 mil inscritos, tá certo? Se inscreve no canal, deixa o seu palpite aí pra ver quem vai acertar, se eu ou você. Se eu acertar, aí eu ganho o quê? Se eu acertar, eu ganho o quê? Então vai comigo, vem comigo aí, galera. Criciúma e Vitória, mais um super jogo dessa 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E só tem jogão hoje. Amanhã também teremos a sequência e na sexta-feira o encerramento dessa rodada de número 34. Criciúma, alô galera do Criciúma. Criciúma e Vitória jogam daqui a pouquinho um jogo que vale muito também, né? Todo jogo importante nesta rodada de número 34. Criciúma e Vitória entram em campo hoje às 4h30, horário de Brasília. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no estádio Heriberto Rios, em Criciúma. Essas equipes que subiram da Série B do ano passado, né, para a Série A. O Criciúma vem de 2 derrotas seguidas longe de casa, Inter e Cruzeiro, e viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir. O tricolor tem até o momento 37 pontos com 9 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Em 13º lugar com 38 pontos, o Vitória vem de derrota em casa para o Corinthians, mas o momento ainda é positivo. O rubro-negro venceu 5 dos 8 últimos confrontos que disputou, sendo todos os rivais diretos contra o rebaixamento. O Vitória não é bobo não.
Atlético Goianiense, Juventude, Bragantino foi para Peia, Fluminense e Atlético Paranaense. A ideia do Leão é emplacar mais um bom resultado para dar um salto na tabela e encaminhar a permanência. Escalações prováveis: Criciúma do técnico Cláudio Tencati, sem Wilker Angel e Miguel Trauco, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Tencati vai ter que promover pelo menos 2 mudanças. Com 3 treinos fechados, ele chegou a testar uma formação com 3 atacantes, mas deve seguir com o esquema que já vinha utilizando na competição. O goleiro Gustavo, recuperado de um problema no adutor da coxa, volta para a meta Carvoeira. O provável Criciúma tem Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes, Barreto, Newton, Felipe Mateus e Mateuzinho, Alano ou Felipe Viseu, aquele mesmo ex-Flamengo, e Bolazzi. Esse Bolazzi só faz gol no Vasco, né, Bolazzi? Bolazzi. Quem tá fora, Wilker Angel e Miguel Trauco, suspensos. Pendurados, Gustavo, Alisson, Jonathan, Newton, Tobias e Figueiredo. E agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar. O Vitória do técnico, cadê o nome do técnico do Vitória? É o Carpini, rapaz, Thiago Carpini. O lateral esquerdo Lucas Neves retorna ao time titular após cumprir suspensão na última rodada. Quanto ao restante do time, é um mistério, já que Carpini pode mandar a campo uma equipe com 3 zagueiros e promover a entrada de Neres, recuperado de lesão, ao lado de Wagner, Leonardo e Edu. No meio, o William Oliveira também deve ser novidade na escalação. Provável Vitória tem Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Edu ou Carlos Eduardo, Neres, o Wagner, Leonardo e Lucas Esteves, Luan ou Ricardo Hiller, William Oliveira ou Machado e Mateuzinho, Gustavo Mosquito e Alejandro. Quem tá fora, o Everaldo, suspensão, Caio Vinícius, Osvaldo e Camutanga, departamento médico. Pendurados, Muriel, Luan, Raul Cáceres, Neres, Mateuzinho, Zé Hugo e Carlos Eduardo. Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein. Assistentes: Rafael da Silva Alves, Michael Stanislau. Assistente de vídeo, árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins. E quarto árbitro, Maguielson Lima Barbosa. Meu palpite para esse jogo, coloca o teu palpite aí que eu vou colocar o meu. O jogo é Criciúma e Vitória. Rapaz, esse jogo vai ser 1-0 para o Criciúma. Coloca aí, anota aí, 1-0 pro Criciúma, hein? Valeu, galera, conto com você para você se inscrever no canal pra gente chegar a 28 mil inscritos, tá certo? Se inscreve no canal, deixa o seu palpite aí pra ver quem vai acertar, se eu ou você. Se eu acertar, aí eu ganho o quê? Se eu acertar, eu ganho o quê? Então vai comigo, vem comigo aí, galera. Criciúma e Vitória, mais um super jogo dessa 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E só tem jogão hoje. Amanhã também teremos a sequência e na sexta-feira o encerramento dessa rodada de número 34. Criciúma, alô galera do Criciúma. Criciúma e Vitória jogam daqui a pouquinho um jogo que vale muito também, né? Todo jogo importante nesta rodada de número 34. Criciúma e Vitória entram em campo hoje às 4h30, horário de Brasília. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no estádio Heriberto Rios, em Criciúma. Essas equipes que subiram da Série B do ano passado, né, para a Série A. O Criciúma vem de 2 derrotas seguidas longe de casa, Inter e Cruzeiro, e viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir. O tricolor tem até o momento 37 pontos com 9 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Em 13º lugar com 38 pontos, o Vitória vem de derrota em casa para o Corinthians, mas o momento ainda é positivo. O rubro-negro venceu 5 dos 8 últimos confrontos que disputou, sendo todos os rivais diretos contra o rebaixamento. O Vitória não é bobo não. Atlético Goianiense, Juventude, Bragantino foi para Peia, Fluminense e Atlético Paranaense. A ideia do Leão é emplacar mais um bom resultado para dar um salto na tabela e encaminhar a permanência. Escalações prováveis: Criciúma do técnico Cláudio Tencati, sem Wilker Angel
e Miguel Trauco suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Tencate vai ter que promover pelo menos 2 mudanças. Com 3 treinos fechados, ele chegou a testar uma formação com 3 atacantes, mas deve seguir com o esquema que já vinha utilizando na competição. O goleiro Gustavo, recuperado de um problema no adutor da coxa, volta para a meta Carvoeira. O provável Criciúma tem Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes, Barreto, Newton, Felipe Mateus e Mateuzinho, Alano ou Felipe Viseu, aquele mesmo ex-Flamengo, e Bolazzi. Esse Bolazzi tu só faz gol no Vasco, né, Bolazzi? Bolazzi. Quem tá fora, Wilker Angel e Miguel Trauco suspensos. Pendurados, Gustavo, Alisson, Jonathan, Newton, Tobias e Figueiredo. E agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar. O Vitória do técnico, cadê o nome do técnico do Vitória? É o Carpini, rapaz, Thiago Carpini. É o lateral esquerdo Lucas Neves retorna ao time titular após cumprir suspensão na última rodada. Quanto ao restante do time é um mistério, já que Carpini pode mandar a campo uma equipe com 3 zagueiros e promover a entrada de Neres, recuperado de lesão, ao lado de Wagner, Leonardo e Edu. No meio, o William Oliveira também deve ser novidade na escalação. Provável Vitória tem Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Edu ou Carlos Eduardo, Neres, o Wagner, Leonardo e Lucas Esteves, Luan ou Ricardo Hiller, William Oliveira ou Machado e Mateuzinho, Gustavo Mosquito e Alejandro. Quem tá fora, o Everaldo, suspensão, Caio Vinícius, Osvaldo e Camutanga, departamento médico. Pendurados, Muriel, Luan, Raul Cáceres, Neres, Mateuzinho, Zé Hugo e Carlos Eduardo. Arbitragem, Rafael Rodrigo Klein. Assistentes, Rafael da Silva Alves, Michael Stanislau. Assistente de vídeo, árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins. E quarto árbitro, Magielson Lima Barbosa. Meu palpite para esse jogo, coloca o teu palpite aí que eu vou colocar o meu. O jogo é Criciúma e Vitória. Ah, rapaz, esse jogo vai ser 1-0 para o Criciúma. Coloca aí, anota aí, 1-0 pro Criciúma, hein? Valeu, galera, conto com você para você se inscrever no canal pra gente chegar a 28 mil inscritos, tá certo? Se inscreve no canal, deixa o seu palpite aí pra ver quem vai acertar, se eu ou você. Se eu acertar, aí eu ganho o quê? Se eu acertar, eu ganho o quê? Então vai comigo, vem comigo aí, galera. Criciúma e Vitória, mais um super jogo dessa 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E só tem jogão hoje. Amanhã também teremos a sequência e na sexta-feira o encerramento dessa rodada de número 34. Criciúma, alô galera do Criciúma. Criciúma e Vitória jogam daqui a pouquinho um jogo que vale muito também, né? Todo jogo importante nesta rodada de número 34. Criciúma e Vitória entram em campo hoje às 4h30, horário de Brasília. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no estádio Heriberto Rios, em Criciúma. Essas equipes que subiram da Série B do ano passado, né, para a Série A. O Criciúma vem de 2 derrotas seguidas longe de casa, Inter e Cruzeiro, e viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir. O tricolor tem até o momento 37 pontos com 9 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Em 13º lugar com 38 pontos, o Vitória vem de derrota em casa para o Corinthians, mas o momento ainda é positivo. O rubro-negro venceu 5 dos 8 últimos confrontos que disputou, sendo todos os rivais diretos contra o rebaixamento. O Vitória não é bobo não. Atlético Goianiense, Juventude, Bragantino foi para Peia, Fluminense e Atlético Paranaense. A ideia do Leão é emplacar mais um bom resultado para dar um salto na tabela e encaminhar a permanência. Escalações prováveis: Criciúma do técnico Cláudio Tencati, sem Wilker Angel e Miguel Trauco suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Tencati vai ter que promover pelo menos 2 mudanças. Com 3 treinos fechados, ele chegou a testar uma formação com 3 atacantes, mas deve seguir com o esquema que já vinha utilizando na competição. O goleiro Gustavo, recuperado de um problema no adutor da coxa, volta para a meta Carvoeira. O provável Criciúma tem Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes, Barreto, Newton, Felipe Mateus e Mateuzinho,
Alano ou Felipe Viseu, aquele mesmo ex-Flamengo, e Bolazzi. Esse Bolazzi tu só faz gol no Vasco, né, Bolazzi? Bolazzi. Quem tá fora, Wilker Angel e Miguel Trauco suspensos. Pendurados, Gustavo, Alisson, Jonathan, Newton, Tobias e Figueiredo. E agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. O Vitória do técnico. Cadê o nome do técnico do Vitória? É o Carpini, rapaz. Thiago Carpini. É o lateral esquerdo Lucas Neves retorna ao time titular após cumprir suspensão na última rodada. Quanto ao restante do time é um mistério, já que Carpini pode mandar a campo uma equipe com 3 zagueiros e promover a entrada de Neres, recuperado de lesão, ao lado de Wagner, Leonardo e Edu. No meio, o William Oliveira também deve ser novidade na escalação. Provável vitória tem Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Edu ou Carlos Eduardo, Neres, o Wagner, Leonardo e Lucas Esteves, Luan ou Ricardo Hiller, William Oliveira ou Machado e Mateuzinho, Gustavo Mosquito e Alejandro. Quem tá fora, o Everaldo, suspensão, Caio Vinícius, Osvaldo e Camutanga, departamento médico. Pendurados, Muriel, Luan, Raul Cáceres, Neres, Mateuzinho, Zé Hugo e Carlos Eduardo. Arbitragem, Rafael Rodrigo Klein. Assistentes, Rafael da Silva Alves, Michael Stanislau. Assistente de vídeo, árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins. E quarto árbitro, Maguielson Lima Barbosa. Meu palpite para esse jogo, coloca o teu palpite aí que eu vou colocar o meu. O jogo é Criciúma e Vitória. Rapaz, esse jogo vai ser 1-0 para o Criciúma. Coloca aí, anota aí, 1-0 pro Criciúma, hein? Valeu, galera, conto com você para você se inscrever no canal pra gente chegar a 28 mil inscritos, tá certo? Se inscreve no canal, deixa o seu palpite aí pra ver quem vai acertar, se eu ou você. Se eu acertar, aí eu ganho o quê? Se eu acertar, eu ganho o quê? Então vai comigo, vem comigo aí, galera. Criciúma e Vitória, mais um super jogo dessa 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E só tem jogão hoje. Amanhã também teremos a sequência e na sexta-feira o encerramento dessa rodada de número 34. Criciúma, alô galera do Criciúma. Criciúma e Vitória jogam daqui a pouquinho um jogo que vale muito também, né? Todo jogo importante nesta rodada de número 34. Criciúma e Vitória entram em campo hoje às 4h30, horário de Brasília. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no estádio Heriberto Rios, em Criciúma. Essas equipes que subiram da Série B do ano passado, né, para a Série A. O Criciúma vem de 2 derrotas seguidas longe de casa, Inter e Cruzeiro, e viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir. O tricolor tem até o momento 37 pontos com 9 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Em 13º lugar com 38 pontos, o Vitória vem de derrota em casa para o Corinthians, mas o momento ainda é positivo. O rubro-negro venceu 5 dos 8 últimos confrontos que disputou, sendo todos os rivais diretos contra o rebaixamento. O Vitória não é bobo não. Atlético Goianiense, Juventude, Bragantino foi para Peia, Fluminense e Atlético Paranaense. A ideia do Leão é emplacar mais um bom resultado para dar um salto na tabela e encaminhar a permanência. Escalações prováveis: Criciúma do técnico Cláudio Tencati, sem Wilker Angel e Miguel Trauco suspensos pelo 3º cartão amarelo. Tencati vai ter que promover pelo menos 2 mudanças. Com 3 treinos fechados, ele chegou a testar uma formação com 3 atacantes, mas deve seguir com o esquema que já vinha utilizando na competição. O goleiro Gustavo, recuperado de um problema no adutor da coxa, volta para a meta Carvoeira. O provável Criciúma tem Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes, Barreto, Newton, Felipe Mateus e Mateuzinho, Alano ou Felipe Viseu, aquele mesmo ex-Flamengo, e Bolazzi. Esse Bolazzi tu só faz gol no Vasco, né, Bolazzi? Bolazzi. Quem tá fora, Wilker Angel e Miguel Trauco suspensos. Pendurados, Gustavo, Alisson, Jonathan, Newton, Tobias e Figueiredo. E agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. O Vitória
do técnico... Cadê o nome do técnico do Vitória? É o Carpini, rapaz. Thiago Carpini. O lateral esquerdo Lucas Neves retorna ao time titular após cumprir suspensão na última rodada. Quanto ao restante do time é um mistério, já que Carpini pode mandar a campo uma equipe com 3 zagueiros e promover a entrada de Neres, recuperado de lesão, ao lado de Wagner, Leonardo e Edu. No meio, o William Oliveira também deve ser novidade na escalação. Provável vitória tem Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Edu ou Carlos Eduardo, Neres, o Wagner, Leonardo e Lucas Esteves, Luan ou Ricardo Hiller, William Oliveira ou Machado e Mateuzinho, Gustavo Mosquito e Alejandro. Quem tá fora o Everaldo, suspensão, Caio Vinícius, Osvaldo e Camutanga, departamento médico. Pendurados Muriel, Luan, Raul Cáceres, Neres, Mateuzinho, Zé Hugo e Carlos Eduardo. Arbitragem Rafael Rodrigo Klein. Assistentes Rafael da Silva, Alves, Michael Stanislau. Assistente de vídeo, árbitro de vídeo Daniel Nobre Bins. E quarto árbitro Maguielson Lima Barbosa. Meu palpite para esse jogo, coloca o teu palpite aí que eu vou colocar o meu. O jogo é Criciúma e Vitória. Ah, rapaz, esse jogo vai ser 1-0 para o Criciúma. Coloca aí, anota aí, 1-0 pro Criciúma, hein? Valeu, galera, conto com você para você se inscrever no canal pra gente chegar a 28 mil inscritos, tá certo? Se inscreve no canal, deixa o seu palpite aí pra ver quem vai acertar, se eu ou você. Se eu acertar, aí eu ganho o quê? Se eu acertar, eu ganho o quê? Então vai comigo, vem comigo aí, galera. Criciúma e Vitória, mais um super jogo dessa 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E só tem jogão hoje. Amanhã também teremos a sequência e na sexta-feira o encerramento dessa rodada de número 34. Criciúma, alô galera do Criciúma. Criciúma e Vitória jogam daqui a pouquinho um jogo que vale muito também, né? Todo jogo importante nesta rodada de número 34. Criciúma e Vitória entram em campo hoje às 4h30, horário de Brasília. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no estádio Heriberto Rios, em Criciúma. Essas equipes que subiram da Série B do ano passado, né, para a Série A. O Criciúma vem de 2 derrotas seguidas longe de casa, Inter e Cruzeiro, e viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir. O tricolor tem até o momento 37 pontos com 9 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Em 13º lugar com 38 pontos, o Vitória vem de derrota em casa para o Corinthians, mas o momento ainda é positivo. O rubro-negro venceu 5 dos 8 últimos confrontos que disputou, sendo todos os rivais diretos contra o rebaixamento. O Vitória não é bobo não. Atlético Goianiense, Juventude, Bragantino foi para Peia, Fluminense e Atlético Paranaense. A ideia do Leão é emplacar mais um bom resultado para dar um salto na tabela e encaminhar a permanência. Escalações prováveis: Criciúma do técnico Cláudio Tencati, sem Wilker Angel e Miguel Trauco, suspensos pelo 3º cartão amarelo. Tencati vai ter que promover pelo menos 2 mudanças. Com 3 treinos fechados, ele chegou a testar uma formação com 3 atacantes, mas deve seguir com o esquema que já vinha utilizando na competição. O goleiro Gustavo, recuperado de um problema no adutor da coxa, volta para a meta Carvoeira. O provável Criciúma tem Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes, Barreto, Newton, Felipe Mateus e Mateuzinho, Alano ou Felipe Viseu, aquele mesmo ex-Flamengo, e Bolazzi. Esse Bolazzi só faz gol no Vasco, né, Bolazzi? Bolazzi. Quem tá fora, Wilker Angel e Miguel Trauco, suspensos. Pendurados Gustavo, Alisson, Jonathan, Newton, Tobias e Figueiredo. E agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar. O Vitória do técnico... Cadê o nome do técnico do Vitória? É o Carpini, rapaz, Thiago Carpini. O lateral esquerdo Lucas Neves retorna ao time titular após cumprir suspensão na última rodada. Quanto ao restante do time é um mistério, já que Carpini pode mandar a campo uma equipe com 3 zagueiros e promover a entrada de Neres, recuperado de lesão, ao lado de Wagner, Leonardo e Edu. No meio, o William Oliveira também deve ser novidade na escalação.
Provável vitória tem Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Edu ou Carlos Eduardo, Neres, o Wagner Leonardo e Lucas Esteves, Luan ou Ricardo Hiller, William Oliveira ou Machado e Mateuzinho, Gustavo Mosquito e Alejandro. Quem tá fora o Everaldo, suspensão, Caio Vinícius, Osvaldo e Camutanga, departamento médico. Pendurados Muriel, Luan, Raul Cáceres, Neres, Mateuzinho, Zé Hugo e Carlos Eduardo. Arbitragem Rafael Rodrigo Klein. Assistentes Rafael da Silva Alves, Michael Stanislau. Assistente de vídeo, árbitro de vídeo Daniel Nobre Bins. E quarto árbitro Maguielson Lima Barbosa. Meu palpite para esse jogo, coloca o teu palpite aí que eu vou colocar o meu. O jogo é Criciúma e Vitória. Ah, rapaz, esse jogo vai ser 1-0 para o Criciúma. Coloca aí, anota aí, 1-0 para o Criciúma, hein? Valeu, galera, conto com você para você se inscrever no canal pra gente chegar a 28 mil inscritos, tá certo? Se inscreve no canal, deixa o seu palpite aí pra ver quem vai acertar, se eu ou você. Se eu acertar, aí eu ganho o quê? Se eu acertar, eu ganho o quê? Então vai comigo, vem comigo aí, galera. Criciúma e Vitória, mais um super jogo dessa 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E só tem jogão hoje. Amanhã também teremos a sequência e na sexta-feira o encerramento dessa rodada de número 34. Criciúma, alô galera do Criciúma. Criciúma e Vitória jogam daqui a pouquinho um jogo que vale muito também, né? Todo jogo importante nesta rodada de número 34. Criciúma e Vitória entram em campo hoje às 4h30, horário de Brasília. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no estádio Heriberto Rios, em Criciúma. Essas equipes que subiram da Série B do ano passado, né, para a Série A. O Criciúma vem de 2 derrotas seguidas longe de casa, Inter e Cruzeiro, e viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir. O tricolor tem até o momento 37 pontos com 9 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Em 13º lugar com 38 pontos, o Vitória vem de derrota em casa para o Corinthians, mas o momento ainda é positivo. O rubro-negro venceu 5 dos 8 últimos confrontos que disputou, sendo todos os rivais diretos contra o rebaixamento. O Vitória não é bobo não. Atlético Goianiense, Juventude, Bragantino foi para Peia, Fluminense e Atlético Paranaense. A ideia do Leão é emplacar mais um bom resultado para dar um salto na tabela e encaminhar a permanência. Escalações prováveis: Criciúma do técnico Cláudio Tencati, sem Wilker Angel e Miguel Trauco, suspensos pelo 3º cartão amarelo. Tencati vai ter que promover pelo menos 2 mudanças. Com 3 treinos fechados, ele chegou a testar uma formação com 3 atacantes, mas deve seguir com o esquema que já vinha utilizando na competição. O goleiro Gustavo, recuperado de um problema no adutor da coxa, volta para a meta Carvoeira. O provável Criciúma tem Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes, Barreto, Newton, Felipe Mateus e Mateuzinho, Alano ou Felipe Viseu, aquele mesmo ex-Flamengo, e Bolazzi. Esse Bolazzi tu só faz gol no Vasco, né, Bolazzi? Bolazzi. Quem tá fora, Wilker Angel e Miguel Trauco, suspensos. Pendurados Gustavo, Alisson, Jonathan, Newton, Tobias e Figueiredo. E agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar. O Vitória do técnico, cadê o nome do técnico do Vitória? É o Carpini, rapaz, Thiago Carpini. O lateral esquerdo Lucas Neves retorna ao time titular após cumprir suspensão na última rodada. Quanto ao restante do time, é um mistério, já que Carpini pode mandar a campo uma equipe com 3 zagueiros e promover a entrada de Neres, recuperado de lesão, ao lado de Wagner, Leonardo e Edu. No meio, o William Oliveira também deve ser novidade na escalação. Provável vitória tem Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Edu ou Carlos Eduardo, Neres,
o Wagner Leonardo e Lucas Esteves, Luan ou Ricardo Hiller, William Oliveira ou Machado e Mateuzinho, Gustavo Mosquito e Alejandro. Quem tá fora o Everaldo, suspensão, Caio Vinícius, Osvaldo e Camutanga, departamento médico. Pendurados Muriel, Luan, Raul Cáceres, Neres, Mateuzinho, Zé Hugo e Carlos Eduardo. Arbitragem Rafael Rodrigo Klein. Assistentes Rafael da Silva Alves, Michael Stanislau. Assistente de vídeo, árbitro de vídeo Daniel Nobre Bins. E quarto árbitro Maguielson Lima Barbosa. Meu palpite para esse jogo, coloca o teu palpite aí que eu vou colocar o meu. O jogo é Criciúma e Vitória. Ah, rapaz, esse jogo vai ser 1-0 para o Criciúma. Coloca aí, anota aí, 1-0 pro Criciúma, hein? Valeu, galera, conto com você para você se inscrever no canal pra gente chegar a 28 mil inscritos, tá certo? Se inscreve no canal, deixa o seu palpite aí pra ver quem vai acertar, se eu ou você. Se eu acertar, aí eu ganho o quê? Se eu acertar, eu ganho o quê? Então vai comigo, vem comigo aí, galera. Criciúma e Vitória, mais um super jogo dessa 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E só tem jogão hoje. Amanhã também teremos a sequência e na sexta-feira o encerramento dessa rodada de número 34. Criciúma, alô galera do Criciúma. Criciúma e Vitória jogam daqui a pouquinho um jogo que vale muito também, né? Todo jogo importante nesta rodada de número 34. Criciúma e Vitória entram em campo hoje às 4h30, horário de Brasília. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no estádio Heriberto Rios, em Criciúma. Essas equipes que subiram da Série B do ano passado, né, para a Série A. O Criciúma vem de 2 derrotas seguidas longe de casa, Inter e Cruzeiro, e viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir. O tricolor tem até o momento 37 pontos com 9 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Em 13º lugar com 38 pontos, o Vitória vem de derrota em casa para o Corinthians, mas o momento ainda é positivo. O rubro-negro venceu 5 dos 8 últimos confrontos que disputou, sendo todos os rivais diretos contra o rebaixamento. O Vitória não é bobo não. Atlético Goianiense, Juventude, Bragantino foi para Peia, Fluminense e Atlético Paranaense. A ideia do Leão é emplacar mais um bom resultado para dar um salto na tabela e encaminhar a permanência. Escalações prováveis: Criciúma do técnico Cláudio Tencati, sem Wilker Angel e Miguel Trauco, suspensos pelo 3º cartão amarelo. Tencati vai ter que promover pelo menos 2 mudanças. Com 3 treinos fechados, ele chegou a testar uma formação com 3 atacantes, mas deve seguir com o esquema que já vinha utilizando na competição. O goleiro Gustavo, recuperado de um problema no adutor da coxa, volta para a meta Carvoeira. O provável Criciúma tem Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes, Barreto, Newton, Felipe Mateus e Mateuzinho, Alano ou Felipe Viseu, aquele mesmo ex-Flamengo, e Bolazzi. Esse Bolazzi só faz gol no Vasco, né, Bolazzi? Bolazzi. Quem tá fora, Wilker Angel e Miguel Trauco, suspensos. Pendurados Gustavo, Alisson, Jonathan, Newton, Tobias e Figueiredo. E agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar. O Vitória do técnico, cadê o nome do técnico do Vitória? É o Carpini, rapaz, Thiago Carpini. O lateral esquerdo Lucas Neves retorna ao time titular após cumprir suspensão na última rodada. Quanto ao restante do time, é um mistério, já que Carpini pode mandar a campo uma equipe com 3 zagueiros e promover a entrada de Neres, recuperado de lesão, ao lado de Wagner, Leonardo e Edu. No meio, o William Oliveira também deve ser novidade na escalação. Provável Vitória tem Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Edu ou Carlos Eduardo, Neres, o Wagner Leonardo e Lucas Esteves, Luan ou Ricardo Hiller, William Oliveira ou Machado e Mateuzinho, Gustavo Mosquito e Alejandro. Quem tá fora, o Everaldo, suspensão, Caio Vinícius, Osvaldo e Camutanga, departamento médico. Pendurados Muriel, Luan, Raul Cáceres, Neres, Mateuzinho, Zé Hugo e Carlos Eduardo. Arbitragem Rafael Rodrigo Klein. Assistentes Rafael da Silva Alves, Michael Stanislau.
assistente de vídeo, árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins. E quarto árbitro, Maguelson Lima Barbosa. Meu palpite para esse jogo, coloca o teu palpite aí que eu vou colocar o meu. O jogo é Criciúma e Vitória. Ah, rapaz, esse jogo vai ser 1-0 para o Criciúma. Coloca aí, anota aí, 1-0 para o Criciúma, hein? Valeu, galera, conto com você para você se inscrever no canal pra gente chegar a 28 mil inscritos, tá certo? Se inscreve no canal, deixa o seu palpite aí pra ver quem vai acertar, se eu ou você. Se eu acertar, aí eu ganho o quê? Se eu acertar, eu ganho o quê? Então vai comigo, vem comigo aí, galera. Criciúma e Vitória, mais um super jogo dessa 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E só tem jogão hoje. Amanhã também teremos a sequência e na sexta-feira o encerramento dessa rodada de número 34. Criciúma, alô galera do Criciúma. Criciúma e Vitória jogam daqui a pouquinho um jogo que vale muito também, né? Todo jogo importante nesta rodada de número 34. Criciúma e Vitória entram em campo hoje às 4h30, horário de Brasília. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no estádio Heriberto Rios, em Criciúma. Essas equipes que subiram da Série B do ano passado, né, para a Série A. O Criciúma vem de 2 derrotas seguidas longe de casa, Inter e Cruzeiro, e viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir. O tricolor tem até o momento 37 pontos com 9 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Em 13º lugar com 38 pontos, o Vitória vem de derrota em casa para o Corinthians, mas o momento ainda é positivo. O rubro-negro venceu 5 dos 8 últimos confrontos que disputou, sendo todos os rivais diretos contra o rebaixamento. O Vitória não é bobo não. Atlético Goianiense, Juventude, Bragantino foi para Peia, Fluminense e Atlético Paranaense. A ideia do Leão é emplacar mais um bom resultado para dar um salto na tabela e encaminhar a permanência. Escalações prováveis: Criciúma do técnico Cláudio Tencati, sem Wilker Angel e Miguel Trauco, suspensos pelo 3º cartão amarelo. Tencati vai ter que promover pelo menos 2 mudanças. Com 3 treinos fechados, ele chegou a testar uma formação com 3 atacantes, mas deve seguir com o esquema que já vinha utilizando na competição. O goleiro Gustavo, recuperado de um problema no adutor da coxa, volta para a meta Carvoeira. O provável Criciúma tem Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes, Barreto, Newton, Felipe Mateus e Mateuzinho, Alano ou Felipe Viseu, aquele mesmo ex-Flamengo, e Bolazzi. Esse Bolazzi tu só faz gol no Vasco, né, Bolazzi? Bolazzi. Quem tá fora, Wilker Angel e Miguel Trauco, suspensos. Pendurados, Gustavo, Alisson, Jonathan, Newton, Tobias e Figueiredo. E agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar. O Vitória do técnico, cadê o nome do técnico do Vitória? É o Carpini, rapaz, Thiago Carpini. O lateral esquerdo Lucas Neves retorna ao time titular após cumprir suspensão na última rodada. Quanto ao restante do time, é um mistério, já que Carpini pode mandar a campo uma equipe com 3 zagueiros e promover a entrada de Neres, recuperado de lesão, ao lado de Wagner, Leonardo e Edu. No meio, o William Oliveira também deve ser novidade na escalação. Provável Vitória tem Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Edu ou Carlos Eduardo, Neres, o Wagner, Leonardo e Lucas Esteves, Luan ou Ricardo Hiller, William Oliveira ou Machado e Mateuzinho, Gustavo Mosquito e Alejandro. Quem tá fora, o Everaldo, suspensão, Caio Vinícius, Osvaldo e Camutanga, departamento médico. Pendurados, Muriel, Luan, Raul Cáceres, Neres, Mateuzinho, Zé Hugo e Carlos Eduardo. Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein. Assistentes: Rafael da Silva Alves, Michael Stanislau. Assistente de vídeo, árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins. E quarto árbitro, Maguelson Lima Barbosa. Meu palpite para esse jogo, coloca o teu palpite aí que eu vou colocar o meu. O jogo é Criciúma e Vitória. Ah, rapaz, esse jogo vai ser 1-0 para o Criciúma. Coloca aí, anota aí, 1-0 pro Criciúma, hein? Valeu, galera, conto com você
para você se inscrever no canal pra gente chegar a 28 mil inscritos, tá certo? Se inscreve no canal, deixa o seu palpite aí pra ver quem vai acertar, se eu ou você. Se eu acertar, aí eu ganho o quê? Se eu acertar, eu ganho o quê? Então vai comigo, vem comigo aí, galera. Criciúma e Vitória, mais um super jogo dessa 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E só tem jogão hoje. Amanhã também teremos a sequência e na sexta-feira o encerramento dessa rodada de número 34. Criciúma, alô galera do Criciúma. Criciúma e Vitória jogam daqui a pouquinho um jogo que vale muito também, né? Todo jogo importante nesta rodada de número 34. Criciúma e Vitória entram em campo hoje às 4h30, horário de Brasília. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no estádio Heriberto Rios, em Criciúma. Essas equipes que subiram da Série B do ano passado, né, para a Série A. O Criciúma vem de 2 derrotas seguidas longe de casa, Inter e Cruzeiro, e viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir. O tricolor tem até o momento 37 pontos com 9 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Em 13º lugar com 38 pontos, o Vitória vem de derrota em casa para o Corinthians, mas o momento ainda é positivo. O rubro-negro venceu 5 dos 8 últimos confrontos que disputou, sendo todos os rivais diretos contra o rebaixamento. O Vitória não é bobo não. Atlético Goianiense, Juventude, Bragantino foi para Peia, Fluminense e Atlético Paranaense. A ideia do Leão é emplacar mais um bom resultado para dar um salto na tabela e encaminhar a permanência. Escalações prováveis: Criciúma do técnico Cláudio Tencati, sem Wilker Angel e Miguel Trauco suspensos pelo 3º cartão amarelo. Tencati vai ter que promover pelo menos 2 mudanças. Com 3 treinos fechados, ele chegou a testar uma formação com 3 atacantes, mas deve seguir com o esquema que já vinha utilizando na competição. O goleiro Gustavo, recuperado de um problema no adutor da coxa, volta para a meta Carvoeira. O provável Criciúma tem Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes, Barreto, Newton, Felipe Mateus e Mateuzinho, Alano ou Felipe Viseu, aquele mesmo ex-Flamengo, e Bolazzi. Esse Bolazzi tu só faz gol no Vasco, né, Bolazzi? Bolazzi. Quem tá fora, Wilker Angel e Miguel Trauco suspensos. Pendurados, Gustavo, Alisson, Jonathan, Newton, Tobias e Figueiredo. E agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar. O Vitória do técnico, cadê o nome do técnico do Vitória? É o Carpini, rapaz, Thiago Carpini. O lateral esquerdo Lucas Neves retorna ao time titular após cumprir suspensão na última rodada. Quanto ao restante do time, é um mistério, já que Carpini pode mandar a campo uma equipe com 3 zagueiros e promover a entrada de Neres, recuperado de lesão, ao lado de Wagner, Leonardo e Edu. No meio, o William Oliveira também deve ser novidade na escalação. Provável Vitória tem Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Edu ou Carlos Eduardo, Neres, o Wagner, Leonardo e Lucas Esteves, Luan ou Ricardo Hiller, William Oliveira ou Machado e Mateuzinho, Gustavo Mosquito e Alejandro. Quem tá fora, o Everaldo, suspensão, Caio Vinícius, Osvaldo e Camutanga, departamento médico. Pendurados, Muriel, Luan, Raul Cáceres, Neres, Mateuzinho, Zé Hugo e Carlos Eduardo. Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein. Assistentes: Rafael da Silva Alves, Michael Stanislau. Assistente de vídeo, árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins. E quarto árbitro, Maguielson Lima Barbosa. Meu palpite para esse jogo, coloca o teu palpite aí que eu vou colocar o meu. O jogo é Criciúma e Vitória. Rapaz, esse jogo vai ser 1-0 para o Criciúma. Coloca aí, anota aí, 1-0 pro Criciúma, hein? Valeu, galera, conto com você para você se inscrever no canal pra gente chegar a 28 mil inscritos, tá certo? Se inscreve no canal, deixa o seu palpite aí pra ver quem vai acertar, se eu ou você. Se eu acertar, aí eu ganho o quê? Se eu acertar, eu ganho o quê? Então vai comigo, vem comigo aí, galera. Criciúma e Vitória, mais um super jogo dessa 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
E só tem jogão hoje. Amanhã também teremos a sequência e na sexta-feira o encerramento dessa rodada de número 34. Criciúma, alô galera do Criciúma. Criciúma e Vitória jogam daqui a pouquinho um jogo que vale muito também, né? Todo jogo importante nesta rodada de número 34. Criciúma e Vitória entram em campo hoje às 4h30, horário de Brasília. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no estádio Heriberto Rios, em Criciúma. Essas equipes que subiram da Série B do ano passado, né, para a Série A. O Criciúma vem de 2 derrotas seguidas longe de casa, Inter e Cruzeiro, e viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir. O tricolor tem até o momento 37 pontos com 9 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Em 13º lugar com 38 pontos, o Vitória vem de derrota em casa para o Corinthians, mas o momento ainda é positivo. O rubro-negro venceu 5 dos 8 últimos confrontos que disputou, sendo todos os rivais diretos contra o rebaixamento. O Vitória não é bobo não. Atlético Goianiense, Juventude, Bragantino foi para Peia, Fluminense e Atlético Paranaense. A ideia do Leão é emplacar mais um bom resultado para dar um salto na tabela e encaminhar a permanência. Escalações prováveis: Criciúma do técnico Cláudio Tencati, sem Wilker Angel e Miguel Trauco suspensos pelo 3º cartão amarelo. Tencati vai ter que promover pelo menos 2 mudanças. Com 3 treinos fechados, ele chegou a testar uma formação com 3 atacantes, mas deve seguir com o esquema que já vinha utilizando na competição. O goleiro Gustavo, recuperado de um problema no adutor da coxa, volta para a meta Carvoeira. O provável Criciúma tem Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes, Barreto, Newton, Felipe Mateus e Mateuzinho, Alano ou Felipe Viseu, aquele mesmo ex-Flamengo, e Bolazzi. Esse Bolazzi só faz gol no Vasco, né, Bolazzi? Bolazzi. Quem tá fora, Wilker Angel e Miguel Trauco suspensos. Pendurados, Gustavo, Alisson, Jonathan, Newton, Tobias e Figueiredo. E agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar. O Vitória do técnico, cadê o nome do técnico do Vitória? É o Carpini, rapaz, Thiago Carpini. O lateral esquerdo Lucas Neves retorna ao time titular após cumprir suspensão na última rodada. Quanto ao restante do time, é um mistério, já que Carpini pode mandar a campo uma equipe com 3 zagueiros e promover a entrada de Neres, recuperado de lesão, ao lado de Wagner, Leonardo e Edu. No meio, o William Oliveira também deve ser novidade na escalação. Provável Vitória tem Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Edu ou Carlos Eduardo, Neres, o Wagner, Leonardo e Lucas Esteves, Luan ou Ricardo Hiller, William Oliveira ou Machado e Mateuzinho, Gustavo Mosquito e Alejandro. Quem tá fora, o Everaldo, suspensão, Caio Vinícius, Osvaldo e Camutanga, departamento médico. Pendurados, Muriel, Luan, Raul Cáceres, Neres, Mateuzinho, Zé Hugo e Carlos Eduardo. Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein. Assistentes: Rafael da Silva Alves, Michael Stanislau. Assistente de vídeo, árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins. E quarto árbitro, Maguielson Lima Barbosa. Meu palpite para esse jogo, coloca o teu palpite aí que eu vou colocar o meu. O jogo é Criciúma e Vitória. Rapaz, esse jogo vai ser 1-0 para o Criciúma. Coloca aí, anota aí, 1-0 para o Criciúma, hein? Valeu, galera, conto com você para você se inscrever no canal pra gente chegar a 28 mil inscritos, tá certo? Se inscreve no canal, deixa o seu palpite aí pra ver quem vai acertar, se eu ou você. Se eu acertar, aí eu ganho o quê? Se eu acertar, eu ganho o quê? Então vai comigo, vem comigo aí, galera.